A depressão pós-parto é aquela depressão que começa até mais ou menos 3 meses após o parto, né? Os sintomas principais são uma tristeza, um choro, uma labilidade emocional, uma desesperança e, caracteristicamente, uma preocupação com a capacidade de cuidar do bebê. A mulher sente medo de que ela pode fazer um mal a algum bebê. Bem, é normal que nos primeiros 15 dias toda mulher possa sentir um pouco de desânimo e tristeza. Nesse caso, a gente chama de blues puerperal, uma referência àquela música americana que tem um certo tom melancólico, e não falamos ainda de depressão pós-parto, né? Usamos esse termo para quadros mais graves. É interessante notar que é difícil falar desse blues puerperal, porque na nossa cultura a gente valoriza muito a maternidade como sendo o ápice da vida de uma mulher. E nem sempre é isso, né? Para algumas mulheres não é, e nesse caso elas têm muita dificuldade de reconhecer esse sentimento, essa tristeza, esse desânimo. Para as mulheres com depressão pós-parto, além dos sintomas, pesa também uma questão moral, né? Elas se sentem muito mal de não estarem felizes neste momento que todo mundo diz que é o paraíso, né? Não é, para muitas mulheres não é o paraíso dar à luz, né? Para muitas mulheres tem problemas psicológicos e físicos importantes, né? Se a gente pensar por que a depressão pós-parto acontece. Do ponto de vista fisiológico, existem fatores e também psicológicos. Do ponto de vista fisiológico, acontece o seguinte: o corpo da mulher, nos dias seguintes ao pós-parto, sofre uma variação hormonal tremenda. Ela tem uma alteração na progesterona de 200 vezes. É como se você tivesse num dia 2000 e no outro dia 20. E o corpo humano, seja do homem ou seja da mulher, não consegue passar por esta mudança em nenhum outro momento da vida. O nosso corpo funciona dentro de uma janela de funcionalidade, digamos assim. A temperatura pode variar de 36 a 40 e poucos. Se aos 40 e poucos a pessoa tem convulsão, 35 morre. Frequência cardíaca de 60 a 120. Se tiver 200 vai dar taquicardia. Se tiver 20 de frequência cardíaca tem parada cardíaca, né? A insulina funciona de 60 a 100. Se ficou 200 tem um choque diabético. Se for 20 tem hipoglicemia. Ou seja, o corpo da mulher sofre de um dia para o outro uma variação de 200 vezes da progesterona. Isso seria só para dar um exemplo da tempestade, digamos assim, hormonal que acomete o corpo da mulher no pós-parto. Além disso, do ponto de vista psicológico e social, existem muitas diferenças, né? Até aquele momento da gravidez, a mulher é o centro das atenções. No dia seguinte, o centro das atenções é o bebê, né? E ela se cobra, e a sociedade se cobra, um alto desempenho no cuidado desse bebê. E a mulher pode sentir não ser capaz disto, e não pode nem falar disto, porque a nossa sociedade não permite esse tipo de comentário, né? Bem, como é feito o tratamento hoje? O tratamento é feito como de qualquer outra depressão, ou seja, inicia-se um antidepressivo, né, que demora para fazer efeito em torno de 3 a 4 semanas. Então a história desse remédio aí, novo, que estamos testando, estou falando estamos enquanto medicina, aqui no Brasil não temos um estudo ainda com isso, seria muito bem-vindo por ser um remédio que apresenta uma resposta em 14 dias. Desculpem. Mas é preciso ver a longo prazo se isso se confirma. O estudo fala que sim, mas esses estudos precisam ser replicados, né? Bom, outra questão importante. O fator fisiológico não é o único, existe um fator psicológico também, como eu mencionei, no tratamento. O que apresenta melhor resposta é quando, junto com o tratamento, é feito
um suporte para a mulher. E eu estou falando de um suporte concreto, não só um suporte psicológico. Não estou falando de psicoterapia neste momento ainda. Estou falando de apoio mesmo. Apoio para ajudar a cuidar do bebê, a cuidar da casa, a lavar a louça, a lavar a roupa do bebê, né? Bom, para terminar, quero comentar que o período de pós-parto da mulher, os 6 meses seguintes, é o período onde a mulher tem mais risco de ter uma doença mental. Ao longo da vida de toda mulher, o período em que ela está mais vulnerável para ter uma depressão ou qualquer outro transtorno mental são os 6 meses seguintes. E também é muito importante dizer que muitas vezes é no pós-parto que surge a primeira crise de uma paciente que já tinha uma estrutura para ter um transtorno bipolar ou uma esquizofrenia.